Então, sejam todas muito bem-vindas em mais um dos nossos encontros. Vamos orar para darmos início à nossa leitura de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por esta manhã, graças te damos, Senhor, por mais este encontro, que a tua presença possa estar conosco, que a tua unção, Espírito Santo, possa ser derramada sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai, te pedimos pela tua bênção, te pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, te agradeço nesta manhã. Toca, Senhor, em cada mente, em cada coração que a tua palavra, Senhor, possa vir penetrar nos nossos corações como uma semente, que nós possamos aprender mais e mais de ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então vamos para a honra e glória do nome santo do Senhor, dar início à nossa leitura de hoje, né? Abra sua Bíblia aí. Hoje nós estaremos lendo Gênesis, capítulo de número 31. Gênesis 31, para a glória de Deus. A tradução da Bíblia que eu estou usando para a leitura é a Nova Versão Internacional, tá? É a versão da Bíblia que eu estou lendo junto com vocês, tá? É a Nova Versão Internacional. Já separa a água de vocês aí. Já separa a água. E vamos ler. Gênesis, capítulo de número 31. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. O Senhor disse a Jacó: Voltem para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: Vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Verso 10 do capítulo 31. Na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó.
Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olha e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trate como ele, não nos trate ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajuntou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Labão persegue Jacó. Verso 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens da sua família, perseguiram Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: O que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você quer, você sequer me deixou beijar os meus netos, minhas filhas, para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim, à força. Quando seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja, veja você mesmo, se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e se tiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, encontrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Então Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar, pois nem sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: Qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo
que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e suas cabras nunca abortaram. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou a sua decisão. O acordo entre Labão e Jacó. Verso 43. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles acompanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi assim chamado Mispa, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo. Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes de lá, que lá estavam, para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês viram que o jeito de Deus falar com Jacó era em sonho, né? Toda vez que Deus falava com ele, Deus sempre se apresentava em sonhos com Jacó. Olha que bênção, é bom a gente prestar bastante atenção nos nossos sonhos, que Deus pode estar querendo falar conosco, né? Então, fiquem atentos. Gênesis capítulo 32.
Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu-os em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, e o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a terra, para que seus parentes e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu me prometestes. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, mas não se pode contar. Verso 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhe: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você, ele perguntar: A quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo esse rebanho? À sua frente, você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para você. É um presente para o meu senhor, Esaú. E ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. Acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu vir, talvez me perceba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó
luta com Deus. Verso 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Oh, glória a Deus, né? O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois diz: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo Jacó foi ferido. Eita glória! Glória, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 33. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar também a leitura. Se tiver uma das meninas que tem interesse de ler, coloca aqui no chat. Põe assim, ó. Eu tenho, eu quero, tá? Quem quiser ler, quem tiver disponível, quem puder ler, coloca aqui no chat que a gente compartilha também a leitura. Tá bom? Põe aí para eu saber quem está disponível. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são estes? Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram
Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados. Ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais no caminho, na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, com o passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor Seir. Esaú sugeriu: Permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: Mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para os seus gados. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Verso 18. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 34. Vocês viram a ordem que Jacó colocou os rebanhos? Vai primeiro as servas e as filhas das servas. Depois Lia e seus filhos. Depois Raquel, ou seja, a que ele mais amava, deixou bem por último. Caso acontecesse uma catástrofe, ia primeiro os filhos das criadas, a Lia, por último Raquel, né? Por ordem de, deixou os mais importantes protegidos por último, né? Assim, por ordem do que ele mais amava. Raquel era a que ele mais amava, então ele estava protegendo mais a ela ainda, né, do que a todos os outros. A ordem de prioridade de Jacó. Capítulo 34. O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha de Lia, dera a Jacó, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou com ternura.
Por isso, Siquém foi dizer a seu pai Amor: consiga-me aquela moça, para que me seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso esperou calado, até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam que tudo, ficaram profundamente entristecidos. Souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel. E ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me dê a moça por mulher. Verso 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nossos sentimentos a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidado, todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo, mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostavam da filha de Jacó. Verso 20. Assim Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os cidadãos, e disseram: estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossas terras e façam comércio entre nós. E a terra tem bastante lugar para eles. Podemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos, então, a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com filhos de Siquém,
e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas. Verso 25. Peraí. Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a fio da espada Amor, seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Verso 28. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que se havia. Verso 28. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que se havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitando nesta terra. Somos poucos, e se eles juntarem as suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Eita, glória, glória, glória. Olha só, né? Como Simeão e Siquém agiram na maldade aqui, né? Fizeram todo o povo se circuncidar, gente, cortar lá as coisas, entendeu? O povo, os homens da cidade estavam todos vulneráveis. Vulneráveis. Como diz a Tônia, aqui é um famoso filme de Hollywood, né? Uma catástrofe, assim, enorme, 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 enorme. Tudo para defender a honra da irmã deles, né? E ali Jacó falou: Meu Deus, vocês não podiam ter feito isso, né? Agindo aí com maldade. Deus não compactuou com isso, não, viu? As atitudes deles foram muito más mesmo, né? Deus não compactuou com isso, mas Deus protegeu a casa de Jacó. Vamos ler aqui, ó. Capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão. Peraí. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho passado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó.
Jacó e todos os que ele estavam chegaram à luz, que é Betel, a terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Verso 8. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe diz: Eu sou o Todo-Poderoso. Seja prolífero e multipliquem-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Os reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também os seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se ao lugar onde estava falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar. Verso 14. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde tinha falado com ele. A morte de Isaque e de Raquel. Glória a Deus. Verso 16. Eles partiram de Betel quando ainda estavam a certa distância. Verso 6, calma aí que eu me perdi. Vamos ler de novo, verso 16. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Começou com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Uma coisa que eu queria falar aqui. Eu vou falar no final. Cadê? Verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal, Éder, na época em que Israel vivia naquela região. Ruben deitou-se com Bila, com concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Olha, Bila, ela era concubina do seu pai. Ou seja, ele não poderia deitar com ela, né? Porque ela era a esposa do pai dele. Mas ele foi e deitou com a esposa do próprio pai. Olha que coisa. E o pai ficou sabendo, claro. Jacó teve 12 filhos.
E estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon. E estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. E estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manré, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aqui o que eu queria falar é Raquel. Lembra quando o pai de Raquel, Labão, ele foi atrás dos ídolos dele? Quando Jacó ficou sabendo, ele falou assim, ó. Quando Jacó ficou sabendo, ele falou assim: com quem estiver, que essa pessoa seja morta, que essa pessoa morra. Ele declarou isso com a própria boca. Ele ali, ele matou Raquel, com as palavras dele. Entende? Então era questão de tempo dela morrer. Mas ele não sabia, mas ele falou. Toda palavra lançada é uma semente. Então ele jogou essa semente. Ele jamais falaria isso se ele soubesse que era Raquel, né? Mas ele jogou essa semente. Ele falou: com quem estiver os ídolos, que essa pessoa seja morta, que ela morra. E ali passaram seu tempo, né? Ela não confessou, não teve uma quebra daquelas palavras, e ela veio a morrer no segundo filho. Que ela era mais nova, não tinha porque ela morrer. A irmã dela mais velha, teve um monte de filho e não morreu. Mas ela morreu no segundo filho, tá? Mesmo sendo a mais nova. Sim, olha lá as meninas falando aqui, ó. Nesse caso, se ela tivesse confessado e entrasse em arrependimento, teria quebrado isso. Isso mesmo, teria quebrado. A boca é fonte de bênção e maldição. Isso mesmo, Joe. A boca é fonte de bênção e maldição. E assim, quando você. Por isso que quando a gente aceita Jesus, não é só levantar as mãos, né? Para aceitar Jesus. Precisa ter desfeito toda palavra, toda atitude, toda comunicação, tudo aquilo que você fez no passado. Tem que haver uma confissão, tem que haver uma quebra das alianças passadas, para que a legalidade não venha a estar sobre a sua casa. Entende? Porque quando você faz algo no teu passado, se não teve a quebra, aquilo ainda está ativo no mundo espiritual. Entende? Por isso que é importante confessar. A Bíblia fala: se confessar os vossos pecados, você confessa uns aos outros, você vai alcançar misericórdia daquilo. Então, por isso que é importante fechar aí todas as janelinhas, todas as lacunas. Tá certo? Eu oro muito pelas tatuagens que fiz no passado. Na tatuagem você acaba fazendo meio que um pacto, né? Um sacrifício de sangue. Porque quando faz a tatuagem, tem derramamento de sangue ali no momento, né? Tem as gotinhas, as microgotas de sangue. Aquilo ali é alimentado, né? O inimigo se alimenta daquilo. Mas você fez um período da ignorância, né? Então, o Senhor, se você pede perdão, o Senhor ele perdoa ali e é quebrado, entende? Esse sangue que o inimigo recebeu é tomado. Vamos lá.
Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Heveu, e também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel, e Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que lhes nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, e os filhos, e suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os da sua casa, assim como os rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas e nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezamate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, e que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dos descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Esses filhos de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeú, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori, Emã. Timna era irmã de Lotã. Esses foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi estes, Aná, que descobriu as fontes de águas quentes no deserto
quando levava quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon, Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zavã, Acã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os filhos dos chefes dos Oreus, dos Ureus: Lotã, Sobal, Zimeão, Anã, Dizon, Ezer, Dizã. Esses foram os filhos dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir, os reis e os chefes de Edom. Verso 31. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá de Bozra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Tematitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá de Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Mitabel, filha de Matred, neta de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, eu acho que eu tô lendo tudo de novo. Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Olha, tem um monte de dica de nome aqui, viu, gente? Para quem quer botar o nome dos seus filhos, já vai anotando aí do ladinho as dicas de nomes. Um mais lindo do que o outro. Gênesis 37. Esse Gênesis 37 é um dos mais lidos, assim, sabe? Eu já preguei nesse capítulo várias vezes. Então, vamos entrar nessa nova história aqui, que é muito bonita e mais conhecida. Deixa eu me acordou aqui, peraí. Gênesis 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro.
Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Espera só um minuto. Amigavelmente. Verso 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao meu redor, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse-lhe: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vendido pelos irmãos. Verso 12. Os irmãos de José, os irmãos de José, tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos, como você. Verso 13. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, ele respondeu. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos. Traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: Vamos a Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegassem, planejaram matá-lo. Verso 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É, agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha isso, rapaz. Verso 21. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue.
Joguem, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Milca se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Verso 31. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e vestiu-se de panos de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não chorando descerei, não. Vamos ler direitinho, minha filha. Vamos de novo, verso 35. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Eita glória. Capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Olha essa história, gente. Essa história aqui também é cabulosa. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Irá. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamada Suá, casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz um filho, a qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho, ele deu o nome de Onã. Quando estavam em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela
e deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía, não, assim, toda vez que que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi para a casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com seu amigo Irã, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as suas ovelhas. Ela trocou as suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha recebido nada em casamento. Não tinha sido dada em casamento. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou a ela. Ele os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou-se a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver a mulher da garantia que ele não a encontrou. Mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho? Em Enaim. Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a ajudar e disse: não encontrei. Assim, além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabrito, mas não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se. Na sua prostituição, ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queime-na viva. Olha isso, gente. Ele ia queimar ela. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz,
havia gêmeos em seu ventre. Quando ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zera. Zera, Zera, Zera. Capítulo 39. José é assediado por mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este homem hebreu Vejam, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto e o seu ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe dissera, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encontrou José de todos Por isso o carcereiro o encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que
lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Eita, glória! Glória, glória, glória! Vocês viram aqui, meninas? Tamar ali, ó. Os irmãos, os esposos de Tamar, eles interrompiam, né, o fluxo ali, e ele não tinha, ele tinha relação com elas, mas jogava esperma na terra, e aí não tinha filhos, e Deus queria filhos. E ali, esse ato deles era punido. E o irmão dele, quando morria um dos irmãos, tinha que casar com um cunhado, né? E aí o cunhado tinha que gerar filhos para o irmão que morreu. Ou seja, o filho que o cunhado tivesse, que o irmão dele tivesse, não seria teoricamente dele, né? Ia ter que ser o filho do outro, né? Descendente do outro. E aí o outro irmão recusou a fazer descendente para o outro irmão. Isso é coito interrompido. E aí ele fazia a mesma coisa. E Deus foi lá e matou ele também. Aí Judá ficou com medo. Eu não vou dar meu filho mais novo, não. Vai que morre também, né? E aí deixou a H lá na casa dos pais dela. Mas a H foi bem esperta aí e falou: Pera lá, que eu vou ter esse filho que eu tanto quero. E usou ali, né, da sua beleza para atrair José, ou Judá, para atrair Judá e ter o seu filho. Tem uma pregação maravilhosa sobre isso, da Helena Raquel. Eu vou mandar ela também no grupo. Eu já estou devendo, né? Duas pregações. A de ontem, que eu falei que eu tinha de Agar, e essa eu vou mandar daqui a pouquinho já os dois links. Meninas, vamos tirar foto, vamos ficar por aqui. Amanhã nós estaremos lendo a partir do capítulo 40. E olha, gente, parece que não, né? Mas já estamos indo para uma semana de leitura da Bíblia. Olha que bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Já estamos indo aí para uma semana de leitura da Bíblia. Ó, já estamos quase acabando. Só que, glória a Deus. Vamos tirar mulher fértil, abençoada, só precisou de uma noite com Judá para gerar. Verdade. Era abençoada, só precisou de uma noite para gerar. Olha que coisa, né? E ainda foi abençoada com gêmeos, né? Para suprir aí tudo a falta dos outros maridos dela. Vamos tirar a história das mãozinhas dos bebês. Você viu? O primeiro bebê saiu só com a mão, aí ela amarrou uma fita vermelha. Falou assim: esse foi o primeiro. Aí depois voltou a mão para dentro, e aí saiu o outro primeiro. E depois aquele que estava com a fitinha, né? Vai saber, né? Deus tinha ali os seus propósitos, né? Vamos lendo, ó, vamos lendo mais para frente, que depois vai falar um pouquinho desses dois, tá bom, Tônia? Aguenta aí, amanhã eu acredito que venha falando aí um pouquinho deles, tá? Mas se você olhar a Bíblia, toda vez que tem gêmeos, toda vez que tem irmãos, Deus sempre falava que o menor, o mais velho, serviria o mais novo. Foram assim com os filhos de José, quando saiu do Egito. Ah, mas já tô falando tudo, né? É melhor a gente aguardar aí, né? Mas foram assim com Jacó e Esaú, né? E foram assim com José, também os filhos dele, quando Jacó vai abençoá-los no final, né? Quando Jacó está morrendo, ele troca as mãos, ou seja, ele abençoa o mais velho, o mais novo, e fala que o mais velho vai servir o mais novo. Entende? Sempre tem essa troca aí. Deus sempre coloca o mais novo para receber as bênçãos que seriam do mais velho. É sempre trocado aí, tá certo? Então vamos lá, meninas. Pega as suas espadas e vamos tirar nossa foto de hoje para a glória de Deus. Pode falar também. Se você quer falar, vá.
Pode falar, professora. Abre aí seu áudio. Mas eu já escrevi ali, mulher. Falando, né, que aquele que foi a fitinha da mão primeiro, ele voltou a entrar. E quem saiu foi, entre aspas, o mais novo, né? Que saiu inteiro primeiro. Então, aquele que seria o mais novo, que saiu inteiro, sem ser o da fitinha, o primogênito, ele fez parte da genealogia de Jesus, Pérez, né? Então, é aquilo que você Joana, falou. precisa de você aqui. Vamos tirar foto. Tá, mamãe, eu vou te Deus ligar. abençoe.